Reverendíssimo Padre Nuno, senhor presidente do Instituto Português de Estudos Contemporâneos, que eu agradeço o convite, doutor Antônio Carlos Azevedo, minhas senhoras e meus senhores. Eu dedico essa pequena, e você mesmo, 15 minutos, já devem estar todos fatigadíssimos, dedico essas minhas palavras aos meus filhos Francisco e Pedro, que são amantes da tradição e cultores da tradição. Teologia da História e Liturgia, a primeira missa do Brasil. Introibo ad altare Dei, adelque letifica juventuti meam. A antífona foi rezada em abril de 1500, no Brasil, por Frei Henrique de Coimbra. E naquele momento, a alegria autêntica e incomparável da liturgia católica rejuvenesceu todos aqueles que assistiam à renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as orações cadenciadas que foram rezadas naquele dia, nas terras descobertas e batizadas com o nome de Santa Cruz, sentia-se admiravelmente o fruto de concepções divinas, não humanas. Todas as palavras ecoaram do âmago do dogma e foram ditadas, sem qualquer sombra de dúvida, pelo Espírito Santo. Iniciou-se a história litúrgica daquelas terras. Ecoou pela primeira vez o som do órgão e cantou-se o Kyrie, que repercutiu na alma de todos naquele momento e que repercute ainda hoje nas almas fortes e resolutas dos homens que têm fé. O ato mais perfeito do catolicismo, o Santo Sacrifício, marcava naquela praia do sul da Bahia o início da grande conversão dos povos à verdadeira religião na América. De uma perspectiva teológica da história, aquele momento continuava a obra da reconquista das almas que durante séculos se travara na Península Ibérica. Por testemunho de Santo Ambrósio, sabemos que já no século IV, a antífona era utilizada na cerimônia solene de admissão dos catecúmenos, quando, após receberem a água do batismo, ingressavam na igreja para participarem da missa dos fiéis. Até o século XI, era recitada pelos sacerdotes em particular ao preparar-se para celebrar a missa. A partir de então, começou a ser dita no próprio ato da celebração. E São Pio V, como aqui asseverou nosso caro João Silveira, o tornou obrigatório na sua reforma. Introibo ad altare Dei, adelque letifica juventitum mea. Há sem dúvida uma beleza singular que toca profundamente a alma de todos os homens de boa vontade quando ouvem, ao início da cerimônia, estas palavras admiráveis. Após levantarem a primeira cruz no Brasil, foi celebrada a missa. Se refletirmos acerca desta celebração sob a luz da teologia da história, poderemos perceber a beleza da obra dos portugueses, de então, que profundamente cônscios da sua missão, temperados por séculos de lutas pela ortodoxia em terras ibéricas, tinham como fim último de suas ações a salvação das almas de outros povos. A máxima do direito canônico poderia ser a divisa daqueles homens. Salus animarum lex suprema. Passo então a descrever... Pode ficar tranquilo, foi um charuto que eu fumei ontem. Sou absolutamente inofensivo. Passo então a descrever aspectos da celebração da primeira missa no Brasil. A beleza da liturgia começou então a converter as almas dos povos autóctones, assim como fortalecia o desejo dos lusitanos de alargar a cristandade. A história, então, deve submeter-se à sua concepção mais profunda. Quero dizer, que os caminhos trilhados pelos povos dependem fundamentalmente da correspondência à graça de Deus. E uma fonte de graças quase infinita é a do santo sacrifício. Perceber isto é perceber a verdadeira história, a história da salvação. A beleza dessa história cintila ao contemplarmos a vocação dos povos, o sacrifício dos homens que dão forma a esses povos e a firmeza com que decidem colaborar com a graça e levar a cabo as maravilhas de seus feitos. Dentre os feitos dos portugueses no Brasil, o início da história litúrgica se eleva até os píncaros. O apostolado da Santa Missa é obra inestimável. Os brasileiros de todos os tempos tiveram e têm de procurar exercitar a débil virtude da gratidão, pois o benefício que receberam não tem preço. A carta de Pero Vaz de Caminha. Foi com grande emoção que acompanhei o senhor Dom Luiz, chefe da Casa Imperial do Brasil,
numa visita à Torre do Tombo, então dirigida pelo Dr. Pedro Dias, catedrático de História da Arte da Universidade de Coimbra. Mostrando grande sensibilidade, acompanhou Sua Alteza até o cofre, onde estão depositados inúmeros preciosos documentos da gesta portuguesa. Mandou buscar a célebre carta do escrivão da Armada de Cabral, que foi trazida pelas mãos enluvadas de uma amável funcionária. Então, o distinto diretor do tombo disse: Senhor Dom Luís, por direito próprio, tocará sem luvas no documento. E é essencialmente apoiado nessa fonte que passarei a tratar da temática desta tarde. O escrivão discorre sobre diversos tópicos, mas o que considera mais importante foi, sem sombra de dúvida, o encontro com os habitantes daquelas terras. Refere-se aos índios mais de 100 vezes, numa carta. No que respeita aos atos dos portugueses, o que considerou mais importante e digno de nota foi descrever de forma detalhada 2 cerimônias religiosas realizadas em terras de Veracruz. Note-se que a religiosidade em alto mar era notável e já vem sendo estudada. A sacralização dos mares é outra grande obra dos lusitanos. Uma nota aqui de pé de página, vamos ver se minha vista é cansada. Os gregos e os romanos chamavam Promontorium Sacrum ao cabo de São Vicente. Impressiona a obra de sacralização dos portugueses dos promontórios e montes litorâneos. Ao passarem por esses lugares, certos gestos e cerimônias rituais eram praticados. Quando passavam pelo Cabo de São Vicente, devido às relíquias que ali se veneravam, mesuravam todas as velas por sinal de reverência. Então a sacralização dos mares é obra dos lusitanos. As cerimônias nas caravelas, podemos imaginar, eram muito bonitas e nutriam as almas das tripulações. Também a toponímia brasileira foi sendo sacralizada. Caminha refere, e passo a citar: a horas de véspera, ouvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Veracruz. Fim de citação. Então toda a vida tendia à sacralização. Os próprios regimentos náuticos recomendavam o batismo das terras descobertas com o nome dos santos que se celebravam. O agiológio cristão fincou-se nos acidentes geográficos como verdadeiros padrões de cristandade. Era o sentimento religioso de um povo que se manifestava a cada lance de sua história. Sobre o sentimento religioso, sobre outra nota, os motivos portugueses dos descobrimentos, eu recomendo vivamente, já recomendei ao professor Martim, que vai estar no meu doutoramento, que republicasse. Ele escreve uma obra chamada Coleção de Provas Históricas dos Objetivos Nacionais. Só documentos compilados que mostram o que os portugueses queriam efetivamente quando foram descobrir novas terras. A primeira missa. No domingo de Pascuela, no Ilhéu de Cabralha, foi celebrada a primeira missa. Passo a citar. Determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele ilhéu. Foi celebrada por Frei Henrique de Coimbra em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes, que todos eram ali. A qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Deve-se também referir à primeira missa em que estiveram presentes os íncolas. Esta foi precedida de uma belíssima procissão, primeira procissão do Brasil, conduziu a cruz, que foi chantada onde levantou-se o altar. Sigamos as palavras de Caminha, que descreve o percurso após a preparação da cruz. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante cantando, em maneira de procissão. Eram já aí alguns deles, os índios, obra de 70 ou 80. E, quando nos viram assim vir, alguns se foram meter debaixo dela, para nos ajudar. Passamos o rio, ao longo da praia, e fomos lá pôr onde havia de ficar, que será do rio obra de 2 tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem 150 ou mais índios. Fim de citação. A primeira procissão do Brasil demonstra o senso de sacralidade daqueles homens,
que logo fez com que os indígenas participassem da cerimônia. O canto e o respeito pelo símbolo dos símbolos, a Santa Cruz, lançou uma chuva de bênçãos e graças, que faz-se sentir de forma cristalina a partir da leitura da descrição. Evangelizou-se desde os primeiros contatos e pelos mais diversos meios. Para a celebração do Santo Sacrifício, elevaram a cruz, como ficou dito. E na cruz estavam as armas do rei. O altar e o trono, símbolo da fundamental união entre o poder espiritual e o temporal, foram representados. Passo a citar. Chantada a cruz, com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, obra de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. Fim de citação. No espírito dos portugueses estava sempre presente o dever de evangelização. Informa o cronista. Cada dia pior a minha lista. Uma nota. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada numa árvore, obrigado, junto com o rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos em joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. A esses 10 ou 12 que aí estavam, acenaram-lhe que fizessem assim, e foram logo todos beijá-la. No espírito dos portugueses estava sempre presente o dever de evangelização. Podemos imaginar como a alma de um índio receberia as graças ao primeiro contato com a liturgia católica, com o mais perfeito dos ritos que renovava o sacrifício do Calvário. Os sinos, a música, o incenso, as velas, os gestos de grande nobreza e dignidade, os vasos sagrados, os paramentos e todas as alfaias, a harmonia das palavras de orações de uma simplicidade e uma beleza extremas, tudo concorreu para a elevação das almas. Sursum corda. A sobriedade, a sacralidade e a solenidade, com toda certeza, tocavam o mais profundo do ser daqueles homens que viviam na barbárie. Era a libertação do pecado, que aparecia com a cadência dos movimentos do sacerdote e dos acólitos. Era a vitória da pureza e da humildade. Era o triunfo da verdade sobre o erro e da beleza sobre o hediondo. As almas se abriam ao infinito das belezas e perfeições de Deus. Ao final da missa, o apostolado prosseguiu. Eram, de fato, católicos, apostólicos e romanos esses portugueses. E da pequena terra lusitana jorravam os cristãos atrevimentos de Camões. E passo a citar. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz, e ali, a um por um, lançava uma cruz atada a um fio ao pescoço, fazendo-lhe a primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham a isto muitos, e lançaram-lhe-as todas, que seriam obra de 40 ou 50. O sobrenatural começava a atuar na vida dos povos que habitavam então a terra da Veracruz, contrapondo-se ao préternatural. Era o triunfo da verdade sobre o erro, foi o triunfo da beleza. No mistério da transubstanciação, Deus, presente em corpo, sangue, alma e divindade, distribuía abundantes graças e abençoava o Brasil. Pelos gestos sagrados de um franciscano, os índios percebiam um mundo radicalmente diverso daquele a que estavam escravizados. Laivos de ouro da sociedade teocêntrica que brilhara na Idade Média no Velho Mundo resplandeciam no Novo Mundo. A res pública cristiana se alargava pela renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário, que se renovava e renovava a face da terra. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciam terrae. A civilização cristã é inviável sem a liturgia. A força de alma daqueles que pugnam pela restauração da única civilização verdadeira vem da vida sobrenatural. A liturgia católica é o modelo para todas as liturgias da vida civilizada. Exige sacrifício. A procissão mais rica da história da humanidade deu-se 2 séculos depois da primeira missa no Brasil. Foi em Ouro Preto, no ano de 1733.
A riqueza é extraordinária. Minha última nota. A descrição da magnificente procissão de transladação do Santíssimo Sacramento da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos para a Igreja Matriz do Pilar foi publicada em Lisboa no ano de 1734. A exuberância da cerimônia foi descrita por Simão Ferreira Machado, na obra intitulada O Triunfo Eucarístico, exemplar da cristandade lusitana em pública exaltação da fé na solene transladação do Diviníssimo Sacramento da Igreja da Senhora do Rosário para um novo templo da Senhora do Pilar, em Vila Rica, aos 24 de maio de 1733. Pode ser consultada em Afonso Ara, etc., que é uma nota. Mas há um exemplar aqui que eu folhei emocionado na Biblioteca Joanina da primeira edição. Aliás, eu acho que não existe segunda edição. Era bom fazer até... A procissão mais rica da história da humanidade, é o último parágrafo. Passei um bocadinho hoje. Deu-se 2 séculos depois da primeira missa no Brasil. Foi em Ouro Preto no ano de 1733. A riqueza é extraordinária. Na primeira missa, os portugueses e os índios assistiram ao triunfo da beleza, pois é o triunfo da verdade o que se celebra. A procissão de Ouro Preto, segundo o seu cronista, marcava o nascimento de uma nova cristandade, onde triunfa a beleza, e por isso não poderia deixar de se intitular Triunfo Eucarístico. Muito obrigado.